Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Nos dias 7 e 12 de setembro, o Brasil acompanhou manifestações políticas de dois grupos diferentes que já estiveram do mesmo lado. No dia da independência, os apoiadores do presidente foram às ruas contra o Supremo e seus ministros e a favor de Bolsonaro e seu governo. Por sua vez, no dia 12 de setembro, o movimento Brasil Livre, MBL, que apoiou a eleição do Bolsonaro, foi às ruas para protestar contra o presidente. Ambos os movimentos foram vazios nas ruas, mas contaram com muito engajamento online. Eu sou o jornalista André Madruga e para analisar a cobertura dessas duas manifestações na rede, hoje eu recebo os pesquisadores do projeto M-Facebook, Andressa Liege Costa e Lucas Loureiro. Lucas é também doutorando em Sociologia pela UF. Olá, Andressa. Olá, Lucas. Bem-vindos ao podcast. Prazer ter vocês aqui. Queria aproveitar e agradecer, além da participação de vocês, o trabalho de toda a equipe do projeto M-Facebook, da coordenadora Keila Rosa, pela dedicação de vocês. André, Lucas, é um prazer estar aqui e vamos ter esse debate interessante para analisar o que aconteceram nessas manifestações. Obrigado por estar participando aqui, pelo convite. Obrigado, Andressa e André. E vamos conversar sobre essas manifestações. Andressa, antes da gente começar o debate, eu queria que você desse uma resumidinha o que é o projeto M-Facebook, para quem não conhece, quais páginas vocês analisam, como é que funciona? Então, o M-Facebook é um projeto dentro do Manchetômetro que faz uma análise sobre as principais páginas dentro da rede do Facebook. Então, atualmente, a gente analisa mais de 850 páginas entre instituições e organizações políticas, mídia e personagens políticos. A partir disso, a gente desenvolve relatórios quinzenais, antigamente eles eram semanais, então a gente tem bastante material. E, eventualmente, a gente também desenvolve alguns relatórios especiais sobre temas específicos que são relevantes para entender esse debate. Entre os nossos relatórios especiais, agora a gente vai, em breve, lançar um sobre a atuação da rede bolsonarista no Facebook. No ano passado, nós tivemos um especial sobre as eleições municipais de 2020, e esse ano a gente também cobriu um pouco da questão da soltura do Lula. E, de qualquer forma, também no nosso site tem acesso a todos os relatórios e toda a nossa metodologia e para conhecer um pouquinho melhor o projeto. Legal. Vamos lá. O movimento do dia 7 de setembro foi fortemente construído pelo presidente e seus apoiadores. Muitos falam sobre como as manifestações foram mobilizadas desde maio e se esperava grande adesão, principalmente com o financiamento delas. No entanto, as manifestações não foram tão grandes quanto se esperava e os discursos de Bolsonaro não foram tão contundentes quanto alguns de seus apoiadores gostariam. Como vocês avaliam a cobertura antes e depois de 7 de setembro dessas manifestações bolsonaristas? Andressa. Então, a gente viu ao longo desses meses, conforme já foi falado também, que do lado do bolsonarismo, essas manifestações elas foram toda uma construção, e a gente viu mesmo que, comparado com 2020, 2021, esse tema das manifestações, as motociatas foram muito presentes nas redes bolsonaristas e foram muito impulsionadas. E, além disso, é importante ver também como é que essa rede bolsonarista funciona no Facebook, especialmente, porque a gente vê isso desde o ano passado, nos nossos relatórios, normalmente são as mesmas figurinhas da base bolsonarista que aparecem, no geral, no nosso ranking de quem tem maior engajamento dentro de toda a nossa amostra, são quase sempre os mesmos. Então, a gente tem, além do presidente, a gente tem a Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Jordi, os filhos do Bolsonaro, o Felipe Barros. Então, a gente vê que é sempre o Bolsonaro faz as publicações e esse núcleo, especialmente, que é o núcleo que obtém o maior engajamento na rede, eles estão sempre impulsionando, eles republicam
o que o Bolsonaro posta, eles põem material extra com outras informações, eles põem vídeos de entrevistas, de programas de televisão. Por exemplo, a Carla Zambelli, ela gosta muito de utilizar vídeos do Alexandre Garcia, do Siqueira Júnior. Então, eles fazem todo esse material e ajudam a construir esse discurso dentro da rede. E é interessante ver que, em relação ao 7 de setembro em si, mesmo quando se observa o comentário dos apoiadores em alguns posts, tanto do Bolsonaro como de outros membros dessa rede, a gente vê que eles realmente estavam considerando aquilo o dia D do bolsonarismo. Então, a gente vê muito comentário dizendo: nós autorizamos, faça o que for preciso, com invocação às Forças Armadas. Então, esse discurso ele foi mesmo muito bem construído dentro dessa rede. Vou passar para o Lucas para ele falar um pouquinho também. Como o Andressa tem falado, né, o movimento bolsonarista ele foi construindo esse discurso de que a mobilização nas ruas é um termômetro para o apoio ao presidente, né? Então, é interessante observar que eles desconsideram pesquisas de popularidade, tanto do governo quanto do próprio presidente. Mas as fotos que eles trazem e vídeos que eles trazem das manifestações são para eles provas de que o presidente ainda tem poder, né? E é importante destacar, principalmente nessa última quinzena, né, em que a gente analisou essas publicações no Facebook, que a postagem com maior compartilhamento é um vídeo do presidente sobre a manifestação do dia 7. Na realidade, 7 posts dos 10 mais compartilhados nesse período foram do presidente e tinham envolvimento com a manifestação. Mas é importante destacar que foi num desses vídeos em que ele fez declarações mais rígidas, né, de se posicionar como um presidente autoritário, né, com poder, e que o poder emana do povo. Então, ele trazia esse discurso nesse vídeo, e é importante destacar como foi compartilhado um vídeo dessas declarações. Não foi um corte, também não foi um vídeo de opinião, mas foi um vídeo em que o presidente fala para a população, né, naquela manifestação. Como a Andressa disse, né, nesse período, e principalmente, né, no dia 7, foram, né, páginas que apoiam o presidente, o governo do presidente, que estiveram presentes. Somente o André Janones, que tem uma pauta muito forte com o auxílio emergencial, que se manteve ali presente entre as publicações mais compartilhadas e com maior engajamento. De restante, a gente pode observar a Carla Zambelli, a Bia Kicis e o próprio presidente Bolsonaro. Então, né, esse dia, né, seria o dia D do bolsonarismo, mas o que se observa é que nas redes sociais foi um dia bom para eles, né? Eles não lamentaram nem a carta do Michel Temer no dia 9. Isso é algo que a gente deve comentar nos dias posteriores à manifestação, mas o discurso dessas páginas compartilhado nesse período e sobre o dia 7 foram positivas, mesmo que também houvessem publicações de outras páginas, né, de oposição ou da mídia falando que foi um movimento problemático, antidemocrático, com declarações que poderiam ser consideradas crimes de responsabilidade. Então, né, se observa novamente como que nas redes sociais essa pauta bolsonarista é comprada por eles não perdem o ânimo sobre, mesmo com a análise de outros comentaristas sobre aquele dia, e continua um discurso forte de apoio ao presidente, né? Ele não perde números nesse sentido, ele continua ainda muito visto e compartilhado. Posso fazer uma pergunta? Algumas perguntas em relação ao que vocês falaram, tá? Uma, o Janones comentou sobre o 7 de setembro? Qual era o conteúdo das postagens dele que chegou a alcançar o ranking? Outra pergunta, o dia D do bolsonarismo que vocês falaram, nas redes, fica explícito a palavra golpe ou era uma coisa cifrada, como a Andressa falou? Do Janones, né, a publicação que ele fez, que ficou em segundo lugar, né, de maior compartilhamento na primeira quinzena de setembro, foi principalmente sobre
salário mínimo, Bolsa Família e auxílio emergencial. Ele não se posiciona necessariamente sobre o governo Bolsonaro ou sobre a pauta que está naquela semana. Ele normalmente tem a sua própria pauta e destaca sempre isso. E ele consegue uma boa visibilidade porque é um tema sensível. Então, sobre esse dia D do bolsonarismo, a palavra golpe não existe, até porque isso passa longe da narrativa que é construída. A palavra central do dia D era liberdade. Eles construíram muito bem essa retórica da liberdade. Então, era muito batendo na questão das prisões arbitrárias do STF, da censura à liberdade de expressão. E é engraçado porque até mesmo durante o dia 7 tem a cobertura da Rede TV. Eles, quando eles estão explicando, falando sobre as manifestações, e eles enfatizam na questão de que não é uma crítica às instituições, é devido a essas decisões arbitrárias a favor da liberdade. É interessante de ver que no dia 7 mesmo, as redes bolsonaristas foram as que mais geraram engajamento na rede, mas teve uma publicação que outra, especialmente do Boulos, do Ciro, teve uma live que ele fez com pronunciamento que até gerou uma boa repercussão naquele dia, e a Gleisi Hoffmann, mas foram alguns posts isolados. Já no dia 8, o Bolsonaro em si, ele some um pouco do Facebook, ele deixa a rede bolsonarista alimentando a rede, mas não com tanta força como no dia anterior. Então, essa rede, ela constrói essa imagem do que foi o 7 de setembro, então eles batem muito na cobertura que a mídia fez do 7 de setembro, especialmente a Globo, a CNN, e eles elevam o ideal do que foram essas manifestações. Então, todas as postagens são: colocamos milhões de pessoas na rua, o maior protesto que o Brasil já viu. Então, eles constroem muito isso no dia seguinte, mas no dia seguinte, como dá uma diminuída, mesmo no presidente que some das redes, tem um desempenho um pouco melhor da esquerda. Então, a gente vê mesmo o PT, a Gleisi, até o senador Jean Paul Prates, um pouquinho maior no ranking de engajamento. Então, as críticas no dia 8 conseguem alcançar um pouco mais do que no dia 7 de setembro. Curioso que em dado momento ali, dado o fracasso do golpe, que alguns acreditavam, tentaram emplacar uma versão de que tudo fazia parte de uma grande tática que ninguém sabe ainda o que vai ser, mas o Bolsonaro sabe. E ele tem sempre razão. Isso, exatamente. Então, eles fizeram esse discurso positivo sobre tanto a carta do Temer quanto da própria manifestação. Então, em algum nível, acredito que eles conseguiram evitar uma perda massiva de seguidores se isso não fosse remediado. E, principalmente, tem uma publicação que me chamou a atenção da Carla Zambelli, que foi muito compartilhada nesse período. Ela ficou em 9º lugar, e era um vídeo do Augusto Nunes falando sobre essa manifestação e as consequências da carta. Então, as pessoas pararam para ver esse vídeo, né, em grande parte. Ela teve 93 mil compartilhamentos e fizeram sua própria interpretação desse momento, né? Então, a base bolsonarista rapidamente trouxe a ideia de que estava tudo dentro do combinado, do planejado pelo Bolsonaro, que é um grande estrategista para sua base. Ele nunca está errado nas suas declarações, nas suas ações, né? E é isso, né? A mídia critica muito do que ele diz, só que para eles a mídia está errada na crítica e ele tem seu próprio plano e eles sabem do que se trata esse plano, né? Então, acredito que foi isso que segurou um pouco essa queda de seguidores, né? Mas, com certeza, havia uma expectativa alta de uma mobilização das polícias militares, principalmente, né? De algum tipo de revolta, mas isso não ocorreu. Só mais um comentário que o Lucas falou da Carla Zambelli, e é muito interessante ver como a Carla Zambelli atua dentro do Facebook, porque ela meio que tem uma função
informativa, entre aspas, porque claro que nem sempre é a informação dentro daquele discurso, enfim, porque ela traz muito vídeos com jornalistas falando. No dia 7 de setembro, ela fez uma live dela sozinha, explicando o que era o Conselho da República, e dá para ver que ela tá lendo direitinho para tentar explicar para os seguidores o que é o Conselho da República. Quando se vê nos comentários, a Carla Zambelli, a equipe da Carla Zambelli, no caso, ela responde todos os comentários dos seguidores, mas não é com uma resposta padrão. Ela responde de acordo com o comentário. Para alguns comentários, ela posta um link junto de alguma reportagem, algum link externo. Então, as redes da Carla Zambelli são muito bem trabalhadas. E uma outra questão sobre a Carla Zambelli é que quando, em um dos nossos relatórios, nós testamos uma nuvem de palavras entre aqueles com maior engajamento das suas postagens. E a Carla Zambelli é um dos perfis principais que compartilha muito material do Bolsonaro. Então, a nuvem de palavras dela tinha uma grande expressão do próprio presidente. Então, em complemento ao que a Andressa está dizendo, de fato, a Carla, ela replica muito para fora da própria bolha do presidente o que ele está trazendo, o que ele está dizendo, e principalmente a partir de cortes, de declarações de jornalistas, de analistas, que isso é muito importante para essa interpretação dessas manifestações ou de uma ação do presidente, para entender quais são os efeitos, do que se esperar do Conselho da República, né? O que é, né? Então, isso é muito importante, como ela traz essa explicação para quem não entende esses termos, para que falem, não, agora entendi, eu sou parte da família Bolsonaro. Eu vi uma publicação que era isso, nós estamos longe, mas somos uma família. Então, acredito que o papel dela é muito importante, mesmo que ela seja mais uma porta-voz do que ela necessariamente está falando. Ela traz muito material de outras pessoas. Eu lembrei também que é importante que naquela semana também teve a paralisação dos caminhoneiros. E também houve toda uma confusão de áudio do presidente pedindo para não terem mais a paralisação ou não, e as pessoas achando que era uma fake news. E também um vídeo muito importante para demonstrar como as fake news afetam, né, as pessoas sem elas entenderem o que está acontecendo de fato. Foi um vídeo em que bolsonaristas comemoram e choram porque aparentemente o Bolsonaro instaurou o estado de sítio. Então, também é importante destacar esses episódios, mesmo que tenham sido reservados a um dia ou dois em que isso estourou, para segurar, né, acredito, para segurar a militância bolsonarista, porque circulou provavelmente muitas informações de o que o presidente fez depois do dia 7, o que aconteceu de fato, né? E aí tem essa questão de que alguns acreditaram que tinha um estado de sítio, foi um sucesso tremendo, Bolsonaro fez o que a gente precisava, né? E também tem essa leitura, né? Então, assim, acredito, pensando dessa forma, algumas interpretações paralelas foram melhor difundidas e, de fato, os bolsonaristas concordam. Então, aquela coisa da negociação é uma interpretação mais coerente, mais aceitável. Mas algumas outras apareceram, né, que não faz muito sentido, né, e não tinha como comprovar em lugar nenhum que aquilo aconteceu, mas apareceram. Então, acho que são estratégias paralelas para manter o engajamento dessas pessoas. Então, no dia 12 de setembro, foi a vez do MBL tomar as ruas, ou pelo menos tentar, né? O Movimento Brasil Livre, conhecido por sua atuação nas manifestações do impeachment da Dilma e também por ter apoiado a eleição do Bolsonaro, em 2018, convocou sua militância e a oposição para manifestar-se contra Bolsonaro e contra Lula. As manifestações conquistaram muitos apoiadores no mundo virtual e político, mas foi alvo de muitas polêmicas. Muitos cobravam apoio da esquerda às manifestações do MBL, enquanto o próprio movimento pautava contra a candidatura de Lula em 2022. As manifestações acabaram sendo um fiasco e não conseguiram a adesão que se gostaria. Enquanto isso, candidatos que buscam ocupar o posto de terceira via, como Ciro Gomes e João Dória, foram às ruas e discursaram para esse eleitorado.
como as páginas do Facebook, principalmente do MBL e da grande mídia, se comportaram na cobertura dessas manifestações do dia 12? Então, em relação às manifestações do dia 12, quando a gente observa no Facebook mesmo a atividade no dia 12, é muito curioso de ver que a publicação que teve mais compartilhamentos e mais engajamento no total foi do André Janones. Ela foi uma live feita nas manifestações, mas ainda assim é engraçado de ver que, diferente do 7 de setembro, que o bolsonarismo conseguiu ganhar tudo, nessas publicações, o MBL e mesmo o Kim Kataguiri aparecem mais para baixo no ranking. E o Kim Kataguiri e o MBL, eles até conseguem um melhor desempenho em uma que outra publicação nesse dia, mas é muito isolado. Então, a gente vê que esse movimento do MBL do dia 12, ele, pelo menos dentro do Facebook, ele não teve uma base coesa, assim como o bolsonarismo consegue ter. Então, no dia 12, foi uma publicação que outra que obteve maior sucesso ou maior interação, mas não se vê várias páginas de um mesmo núcleo agindo todas em torno dessa mesma manifestação. E ainda que essas páginas, o MBL também ele vinha durante os últimos relatórios um pouco melhor no ranking de movimentos sociais, então com bastante interação nas publicações, mas eu observei um pouco também como que funcionava essa interação. E é engraçado que no dia 12, a página do MBL só teve um post, que foi um vídeo da manifestação. Mas aí, quando se observava as reações e os comentários dessa publicação, o maior número de reações em relação a todas as categorias era riso, tinham 7.000 reações de riso. E nos comentários de muitos posts, e não só da manifestação do MBL, assim como do Kim Kataguiri, dá para perceber que tem vários grupos que participam nesses comentários. Então, na manifestação, deu para ver que eles levaram crítica de todos os lados, porque pelo lado do bolsonarismo, porque como esse movimento também teve muito bolsonaristas, agora que ele foi para o outro lado, e muitos comentários, então, de bolsonaristas criticando a manifestação, criticando a questão do Kim Kataguiri em relação ao voto impresso, então batendo muito nesse movimento. Depois, pelo lado da esquerda, também se viu alguns comentários, no geral, criticando as outras pautas que o MBL trouxe para esse dia, que não foram só a pauta da democracia, que deveria ter sido a principal, e também levando críticas da própria direita, que faz parte, ou que fazia tradicionalmente parte do MBL, justamente por eles terem proposto essa aliança com a esquerda para essas manifestações. Então, basicamente, quando se observa, eles levaram críticas de todos os lados possíveis, então não foi uma estratégia que parece que deu muito certo. Complementando o que a Andressa disse, olhando as publicações do dia 12, na categoria de movimentos sociais e sindicatos, a gente observa somente 47 posts, né, entre essa amostra, né. No MBL, né, eles fizeram 6 posts, a CUT fez 1, o Fora Temer fez 1, o MST 5, o MTST 3, Somos Todos Bolsonaro 21 postagens, a UNE 1 postagem e o Vem Pra Rua 9. Eu analisei esse conjunto de publicações desse dia e nenhum dos movimentos mais à esquerda fez comentários expressos sobre essa manifestação. Estavam destacando alguns pontos próprios das suas pautas e não declararam apoio explícito ou solidariedade à manifestação. Enquanto que a página Somos Todos Bolsonaro foi aquela que teve maior número de publicação, em que eles principalmente destacavam a exaltação do presidente, que ele iria ficar até 2026 e que a manifestação do MBL não tem força, né, contra o presidente. O Vem Pra Rua e o MBL foram aqueles que tentaram ter algum tipo de mobilização nesse dia, mas as publicações eram mais de chamamento para a manifestação. Né? Observam também as páginas de mídia tradicional nesse dia, especialmente. Eu fiz um filtro de texto para tentar identificar aquelas publicações
citavam o MBL ou as suas manifestações, e nessa amostra consegui identificar 29 publicações. Né? As páginas comentavam principalmente, né, de mídia, de como a participação do PT não foi, né, não ocorreu nessa manifestação, de como foi uma tentativa de unificar pautas anti-Bolsonaro e pró-impeachment. Né? Uma maioria dessas publicações foi mais descritiva, ela não se posicionava se era a favor ou contrária a essa manifestação dessas páginas, e destacavam também que ela foi esvaziada, né, conforme o dia foi passando. Então, essas páginas de mídia tradicional principalmente destacaram de forma mais neutra como que foi essa manifestação, exceto pelo ponto do esvaziamento de ter poucos mobilizados nesse dia. Uma outra questão que eu observei que foram nos dias seguintes, né, 13, 14 e 15. Nesses dias, as páginas de mídia tradicional elas foram mais negativas a essa manifestação, fazendo suas análises. O Estadão e a Folha de São Paulo, por exemplo, destacaram a pouca adesão dessa manifestação e a resistência do MBL num diálogo com o PT, especialmente sobre a mobilização do dia 2. E, por exemplo, também o portal R7 e o Terra, também, que são páginas pequenas nessa amostra, também se destacaram, principalmente nesses dias, falando como houveram poucos manifestantes. Então, né, dá para assim, compreender que essa manifestação, como a Andressa também destacou, foi muito negativa, tanto para o MBL quanto para o Vem Pra Rua. E nas redes sociais, isso se destaca principalmente porque não houve uma mobilização de setores que poderiam se alinhar a essa manifestação, mas não se alinharam, né? Não apoiaram e não ampliaram essa divulgação. Enquanto que, a partir desses dias, algumas postagens de partidos já estavam falando da manifestação do dia 2. Então, foi realmente um movimento muito mais isolado do MBL e do Vem Pra Rua. Depois dessas duas manifestações, já temos marcada a próxima. No próximo dia 2 de outubro, a oposição, capitaneada agora pelo PT, promete ir às ruas contra o governo Bolsonaro. O Facebook, que tem acompanhado as páginas de esquerda nesse período, como vocês avaliam a atuação das páginas de esquerda, principalmente do PT, do PSOL, no engajamento para essas manifestações? E como as outras páginas de oposição estão tratando também essas manifestações? A última análise que a gente tem do M-Facebook, então, ela é de 1º até o 15 de setembro. Nessa primeira quinzena de setembro, o 2 de outubro ainda não apareceu muito forte, pelo que eu observei, mas claro que tem umas figuras centrais da esquerda que já estão trabalhando nisso e já tem algumas publicações, como Marcelo Freixo, a Manuela Dávila, o Boulos, mas é de se esperar que agora na segunda quinzena isso se acentue e isso seja uma coisa mais trabalhada na rede. Agora é de se ver também como é que vai ser essa abordagem, porque eu acho que também, analisando o 7 de setembro e o 12 de setembro, a gente já consegue fazer algumas observações sobre as estratégias que funcionam mais ou menos, e eu acho, pelo menos, que a esquerda pode ter bastante sucesso se, além de trabalhar o Fora Bolsonaro, também trabalhar as pautas específicas que estão dentro desse Fora Bolsonaro, seja a questão do desemprego, da pandemia, da economia, porque isso é uma coisa que se viu muito em relação ao 7 e ao 12, que o 7 de setembro o bolsonarismo conseguiu reduzir tudo aquilo dentro da questão da liberdade. O 12 de setembro já ficou uma coisa fora Bolsonaro, mas faz aliança com a esquerda, então já ficou uma coisa assim um pouco dúbia. Então eu acho que essas pautas têm que ser bem comunicadas, especialmente para tentar não trazer, porque a esquerda em si já tem uma base, já teve manifestações antes, então acredito que essas pessoas vão comparecer. Então, eu acho que o principal é como trazer as pessoas que não estiveram nas outras manifestações e que são contra e não estão a favor do Bolsonaro, como trazer essas pessoas para manifestações também, especialmente com as redes sociais, que é uma das
ferramentas mais importantes para chegar nessas pessoas. Complementando o que a Andressa disse, né, é importante destacar, né, que desde que a gente mudou a nossa metodologia no Facebook, o PT e o Lula são as páginas de esquerda que conseguem bons números no engajamento e no compartilhamento. É um dos únicos que conseguem furar essa bolha bolsonarista que domina muito as publicações no Facebook. Então, eu acho que é uma situação complicada para essas manifestações do PT, porque como conseguir mais adesão à manifestação sem tocar no nome do Lula e se eles vão fazer esse tipo de estratégia. Por quê? A página do PT, principalmente, já tem feito publicações nesse período destacando a inocência do Lula diante das acusações e processos judiciários. E isso tem sido um discurso paralelo às manifestações, de que ele seria viável, que ele não é um corrupto, né? Ou então não é igual ao Bolsonaro ou outros personagens. Observando algumas páginas de esquerda, principalmente nesse período após o dia 12, muitos, né, se destacam de estarem presentes nessa manifestação, mas também não falam sobre alternativas ao Bolsonaro, mas somente estar presente na manifestação contra o Bolsonaro, né, e principalmente pelo impeachment. Então, é claro que cada partido vai ter a sua proposta de candidato, de projeto político, mas eles estão destacando principalmente o impeachment e a queda do Bolsonaro, né, nas suas publicações voltadas especialmente para essa manifestação do dia 2. O PCdoB, por exemplo, é importante destacar que ele esteve presente na manifestação do dia 12 e confirmou de estar presente também no dia 2. Então, né, as páginas, principalmente, a gente não pode afirmar que o partido em si, mas também tem todo esse processo de ser uma página, tem se posicionado de estar apoiando atos contra o Bolsonaro, contra o governo. Mas ainda está em disputa, né, se vai se tocar no nome do Lula como alternativa política ou não. Né? Acho que, como a Andressa disse, essa segunda quinzena de setembro vai nos trazer informações sobre isso, sobre essa estratégia de páginas de esquerda sobre essa manifestação do dia 2. Também é importante destacar que também vai ter uma manifestação no dia 15 de novembro. Né? Então, eles também estão chamando para as duas datas. Então, ainda temos esse período de negociação para essa adesão. É isso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês, Andressa, Lucas. Muito obrigado. E participem mais vezes, né? Esperando a participação de vocês aqui. Obrigada, André. Obrigada, Lucas. Foi muito bacana esse debate aqui com vocês. E agora vamos observar o que vai acontecer no dia 2 também. E, enfim, muito obrigada e acompanhem os nossos relatórios no Facebook para saber realmente o que aconteceu no dia 2. Obrigado, André, Andressa, pela participação e vamos acompanhando essa rede que ainda é um mistério mesmo e a gente acompanhando semanalmente, quinzenalmente. Todo relatório temos uma surpresa. Então, nos acompanhem, por favor, no nosso site, nas nossas redes. É isso. Queria agradecer a toda a equipe do Facebook. Neste episódio, você ouviu uma análise da cobertura das manifestações pró e contra o presidente na rede, a partir dos dados do projeto do Facebook do Manchetômetro. Para mais informação, acesse o nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. E se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, considere apoiar nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.